Estamos aqui no programa Arte Fazer Amigos, hoje com um convidado muito especial que faz tempo que está com a gente aí, trazendo dicas, falando, respondendo, trazendo soluções para essa vida, para que tenhamos uma vida mais saudável. O Dr. Oscar Villanueva, que além de um grande amigo nosso, é uma pessoa de um grande conhecimento e que tem ajudado muita gente. Oscar, é um prazer estar com você aqui novamente. O prazer é meu. E eu gostaria de falar sobre um assunto, Oscar, que a gente já falou no passado, mas que as pessoas vivem mandando e-mails, vivem ligando para a produção, perguntando a respeito da tal modulação hormonal. O quanto isso mexe e é importante na vida das pessoas. Olha, assim, o que eu posso falar? Os teus hormônios são mensageiros dentro do corpo. Então, eles que levam a mensagem para a ponta do teu dedo. Então, com a idade, você vai perdendo, a tua máquina vai perdendo eficiência e vai perdendo os hormônios. Então, quando você começa a perder os hormônios, você começa a envelhecer. Então, você pode ver que você fica muito bem até os 45 anos. Você tem uma pele boa, não tem tanta gordura corporal, você tem uma plenitude até os 40, 45 anos. Quando você começa a entrar na pré-menopausa e o homem na pré-andropausa, você começa a envelhecer. A tua pele começa a envelhecer, você começa a mudar o local da gordura. Esse local da gordura, ele é dado por hormônios também. Então a mulher tem aquela forma dela de violão, por quê? Porque é a parte hormonal. Quando ela fica com mais idade, ela muda. Ela fica um barrilzinho, certo? Afina a perna, a gordura sai da perna, sai do bumbum e vem para o abdômen, e vem para as costas. Então isso é hormônio, que ela diminuiu o hormônio feminino e ficou com um perfil mais masculino. Então muda a gordura. O homem é a mesma coisa. O homem entra na andropausa, o que acontece com ele? Ele começa a ficar chato. Ele começa a implicar dentro de casa, coisas que ele não fazia, ele faz. Por quê? Porque a testosterona caiu e proporcionalmente ele está com uma proporção errada de hormônios e ele começa a reparar em coisas que ele não reparava, porque a testosterona ela não vai deixar reparar se está sujo aqui, se tem um copo fora do lugar. Ela faz o homem... Não muito... micro, macro, né? No macro. Então, o homem é prático, né? Porque ele não pensa em duas coisas. Ele pensa no total e não está olhando o detalhe. Quando ele começa a olhar o detalhe é que ele envelheceu. Mas por causa da falta de hormônio. Quando você faz a modulação hormonal, ele deixa de ter esse sintoma. Ele fica mais sociável, ele fica mais comunicativo, com mais disposição para sair. Você pode ver que o homem dos 60 anos em diante, ele fica caseiro. Ele não quer sair de casa, ele quer ficar vendo televisão, é o rei do sofá. Né? Então, e quando você faz uma modulação, você melhora a pessoa. A pessoa não fica mais deitada no sofá, quer fazer alguma coisa. E a mulher, como é que funciona isso na mulher? A mulher, os estudos comprovam que a mulher, ela entra na pré-menopausa por volta dos 42 anos, 43 anos. Então, se você for dosar os hormônios femininos, eles já estão mais baixos nessa idade. Então, ela começa a ter sintoma e começa a mudar o corpo dela com essa idade. Então, se você intervém nessa hora e ajusta, porque modulação não é reposição, é ajustar aos níveis normais. Então, ela está decaindo os hormônios, você faz a análise e começa a ajustar, repor só o que precisa. Ou seja, para que ela entre numa menopausa sem ter aqueles problemas que vão dar e que depois o médico vai tratar. Daí não adianta. Daí não adianta, daí ela já engordou. Ou seja, é uma prevenção. Isso, daí ela já engordou, porque assim, o ato de envelhecer, ele te engorda. Né? Você pode ver que quando você envelhece, 90% da população aumenta o peso. Mas aumenta o peso por quê? Porque você começa a ter problema na tireoide, você fica com um hipotireoidismo subclínico. O que é um hipotireoidismo subclínico? O exame está dentro da normalidade, mas você olhando o paciente, conversando com ele, ele não está na normalidade.
Então você dá um pouquinho de hormônio para ele ficar de uma maneira mais eficiente, para ele queimar mais energia, para ele ter mais energia, e ele tendo mais energia, ele gasta mais. Ele gasta mais e deixa de engordar. Por isso que é importante hoje as pessoas estão adotando o exercício físico. Já é comprovado que o exercício físico, quem não pratica exercício morre mais do que quem fuma. Explica pra gente. Isso, quer dizer, quando você faz um condicionamento físico, o que acontece com você? Primeiro, o teu metabolismo aumenta. Agora, não adianta você fazer exercício físico se a parte de tecidos, de células tuas, não estão eficientes. Porque quando você faz exercício, você precisa que a energia atravesse a parede da célula para ir lá dentro, na mitocôndria, que é a mitocôndria que faz energia em você. Então, cada célula tem 1000 mitocôndrias mais, e essa mitocôndria, ela é fabricante de eletricidade. Teu corpo é elétrico, né? Primeiro, a dor toda é elétrica, o movimento do músculo é elétrico. Então você precisa de eletricidade para você gerar movimento, para você gastar energia. E se você não tem uma eficiência para passar energia para dentro da célula, você começa a ter fadiga. Ou seja, começa a sentir dores, cansaço, e não vai fazer exercício porque você vou fazer exercício, fico cansado, fica morto, entendeu? Ou seja, não produz aquele hormônio da felicidade, hormônio da... Isso, não, o hormônio da felicidade, né, que é a endorfina, ela é produzida normalmente no cérebro, né? Um precursor é o 5-HTP, que a gente modula o 5-HTP para ele dar uma certa felicidade para a pessoa. Então a pessoa aí de 50 anos, a mulher que entra na menopausa, ela começa a ficar mais triste. Não é que ela está deprimida, ela tem tristeza pela falta da progesterona que caiu nela. Então você dá 5-HTP, repõe um pouco de progesterona nela e ela vai se sentir bem, porque senão ela fica com aquele vazio. Por quê? Primeiro, os filhos não estão mais em casa, depois ela se sente mais velha, principalmente quando menopausa. E isso, ela entra numa crise porque ela viveu a vida toda de jovem até os 50 e poucos anos, 40, 50 anos, menstruando, se sentia, fazia produtiva, faz parte do ciclo dela. Quando ela para e fica menopausada, o que acontece? Ela se considera uma velha, porque ela perdeu aquela capacidade de reproduzir. Então ela entra em crise. Por isso que é importante ter modulado antes os hormônios, para quando ela entrar, diminuir esse risco de entrar em depressão. Isso, porque assim, quando você tem teus hormônios bem modulados, você se sente numa plenitude. Então, quando nós modulamos um paciente, a gente procura modular ele como ele tivesse o hormônio de 40 anos. Aí, tranquilo. Certo? Porque eu falo o seguinte, quando a pessoa está com 40 anos, ele está muito bem. Agora, eu tenho colegas que eles modulam para 20 e poucos anos, 27, 25. Aí é complicado, né? Não, mas eles acham que a pessoa é para aumentar a performance esportiva, para a pessoa ter pique de testosterona, entende? Quais são os riscos? Não é que é o risco, cada indivíduo é um tratamento e uma aproximação que você vai ter com ele. Ah, tá. Se ele tem aquele espírito jovem e não está aguentando, isso está fazendo mal, aí sim faz uma modulação mais próxima. E a modulação, ela não é você fazer uma coisa standard, é para esse, para aquele, porque tem a mesma idade. Não, ela é individual. Então a modulação você faz, você pode pegar duas pessoas com a mesma idade e a modulação é totalmente diferente. Mas a mesma idade, mesmo peso, mesma altura, e a modulação é diferente por quê? Porque a resposta da pessoa é diferente da outra. Tá? Então, numa pessoa você usa menos e ela está muito bem, ela se sente bem, se sente plena. E a outra muitas vezes precisa mais.
Bom, negócio é o seguinte, nós vamos dar um tempinho aqui para ir para os comerciais. A arte de fazer amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção@artedefazeramigos.com.br.